pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crase. Eu organizei o material da seguinte forma. Eu analisei algumas gramáticas e eu peguei exatamente a explicação como estava lá para a gente falar sobre ela. Porque eu sei que muitos estudam em casa a partir de gramáticas que encontram, ou livros físicos ou na internet. Então acho que é melhor a gente pegar esse material que muitos já usam para pensar a partir dele. Então, quais são as modalidades em que se dá a crase? Nós vemos sempre três grandes exemplos. Preposição a mais artigo feminino a ou as no plural. Preposição a mais pronome demonstrativo a ou as. E preposição a mais pronomes aquele ou aqueles, aquela ou aquelas e aquilo. Vamos falar um pouquinho sobre a preposição a. É preciso conhecer regência para entender quando ocorre a preposição a e não outra preposição ou não ocorre preposição. Por exemplo, o verbo ir é ir a algum lugar. Então aqui nós já sabemos que nós temos uma preposição a que rege esse verbo e nós temos algo a completar. Nesse algo a completar, a gente sempre vai colocar o que realmente representa, o que é algum lugar. Pode ser qualquer lugar. Neste caso, nós sabemos que esse algum lugar é a cidade. Então, eu fui a cidade. Na união desse a preposição com esse a artigo, já que cidade é uma palavra feminina, nós temos a ocorrência de crase. Fui à cidade. Ocorre crase também quando a preposição a rege substantivo feminino, formando uma locução adverbial, prepositiva ou conjuntiva nos termos trazidos pelas gramáticas. Aqui a gente vai ter essa preposição a junto com uma palavra feminina, formando uma locução. Lembra sempre que o advérbio é aquela palavra, ou aqui na locução adverbial é aquela expressão, que vai dar as circunstâncias do que está acontecendo ali. Vai falar do tempo, do modo ou da causa do que está acontecendo. Nós temos os exemplos: a força, a bala, a faca. Por exemplo, agarrou a força, agarrou usando de força. E a gente pode pensar também na oralidade, na forma como a gente fala às vezes essas expressões. Porque a gente precisa pensar que a oralidade não se dá de forma completamente aleatória. Quando nós formamos as expressões na hora da fala, nós seguimos algumas regras também. Porque a gente já ouviu com certeza alguém falar, no lugar de a bala, falar na bala ou na faca. Então aqui nós também temos uma preposição em mais artigo a, em razão das palavras serem femininas. Então vejam só que mesmo na oralidade, nós seguimos a mesma regência que se dá aqui na escrita. Então nós já temos aqui na oralidade uma preposição mais artigo, e é por isso que nós temos a ocorrência de crase aqui também. Agora as locuções que seriam as prepositivas, a custa de, a prova de, ou as conjuntivas, que são conjunções mesmo, que dão a união entre orações, à medida que, a proporção que. E no plural também a crase, sempre lembrando que o elemento deve estar no plural também, já que o artigo sempre vai acompanhar em número e gênero o substantivo, e o substantivo deve ser feminino, para só assim acontecer o artigo feminino. Nos exemplos, às vezes, às custas e às pressas. Da mesma forma, ocorre crase diante de palavra feminina que não repele artigo. A palavra precisa ser feminina, já que o artigo a só vai acompanhar uma palavra feminina, nunca uma masculina, e que não repele artigo, uma vez que a presença do artigo é essencial para que se dê a crase. Nesse exemplo da palavra feminina que não repele artigo, a gente pode pensar na substituição do substantivo por um masculino, ou até mesmo pensar em expressões semelhantes que peçam outras preposições para que a gente consiga avaliar se são mesmo necessários o artigo e a preposição. Por exemplo, fui à praia, eu sei que é a mais a. E quando eu digo voltei da praia, eu já sei que eu tenho de como preposição e a como artigo. Então eu já entendo que por aqui, nesse tipo de expressão, nesse tipo de verbo, eles pedem essa preposição e o artigo, que nós conseguimos verificar aqui, e por isso nós sabemos que aqui também se dá dessa forma. Também ocorre crase com a inicial dos demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo,
quando se dão as condições que foram aquelas que a gente viu no início do vídeo. Aqui, referiu-se àquele livro. Daí a gente vai ver a regência do verbo, referir-se a alguma coisa. Aqui de novo nós separamos esse alguma coisa. O que é alguma coisa no exemplo que eu quero dar? É aquele livro, não é qualquer livro. Então, esse aquele é necessário para completar a expressão com o que eu quero dizer. Então, quando nós substituímos alguma coisa por aquele livro, nós já sabemos que nós temos referir-se a aquele livro. A aquele nós juntamos e nós temos a nossa crase. Também se dá a crase na ocorrência de possessivo em referência a substantivo oculto, ou a substantivo expresso no plural. Aqui nós temos duas possibilidades então. Dirigiu-se àquela casa e não à sua. E aqui nós voltamos a pensar na regência do verbo. Dirigir-se a alguma coisa ou algum lugar. O que nós sabemos aqui? Que na primeira parte dirigiu-se àquela casa e não se dirigiu à sua casa. Mas nós suprimimos casa daqui porque ela já foi dita antes. Então, dirigir-se a sua casa, ou a sua, aqui como está na frase. Então, nós conseguimos juntar dirigir-se a sua, e assim nós temos a sua com crase. Mas ele também ocorre quando o substantivo é expresso e está no plural. Por exemplo, dirigiu-se às suas alunas. Nós já sabemos que é dirigir-se a alguém. Nós vamos substituir esse alguém é quem na frase que eu quero falar. As suas alunas. Então, nós já sabemos que nós temos dirigir-se a as suas alunas e juntando os dois nós temos crase. Aqui, como exercício, nós também podemos pensar no masculino. Dirigiu-se aos seus alunos. Eu não vou conseguir dizer dirigiu-se os seus alunos, porque vai faltar preposição. Então, como eu tenho também neste exemplo o artigo, uma vez que uma preposição não varia, se aqui está variando para ficar masculino e plural da mesma forma que alunos, então eu sei que aqui eu também tenho um artigo. Assim, dirigiu-se às suas alunas é a união da preposição com o artigo da mesma forma que aqui também se reúnem preposição e artigo. Mas por se tratar de masculino, não leva crase. Já no feminino, leva crase. Já nesse caso do possessivo, quando no singular estiver expresso, a crase é opcional. Estes exemplos aqui eu retirei de uma das gramáticas, acho que ele é interessante para a gente pensar no que eles querem dizer. A minha viagem é certa. Minha viagem é certa. Essas duas possibilidades existem, nenhuma delas está equivocada. Então, quando nós nos referimos à minha viagem, que contém um artigo, nós provavelmente teremos então uma crase, porque é referir-se a alguma coisa. Esse alguma coisa, como nós já vimos antes, nós vamos substituir por a minha viagem. Então, nós teremos a união da preposição a com o artigo a. Mas quando eu digo minha viagem é certa, vou substituir o referir-se a alguma coisa ou alguma coisa por minha viagem, então eu não tenho um novo artigo aqui. Eu tenho apenas a preposição que já se refere ao verbo. Assim, eu tenho referiu-se a minha viagem, apenas preposição. Aqui, a gente pode pensar em um substantivo masculino para dar uma ideia de como essas duas possibilidades existem. Eu posso dizer referiu-se ao meu lugar ou referiu-se a meu lugar. E ambas estão certas, porque o que varia aqui nessa situação é a ocorrência ou não do artigo. Há alguns casos de crase facultativa. São eles: antes de nome próprio feminino e antes da palavra casa, quando acompanhada de expressão que denote o dono ou morador. Agora vamos falar dos casos em que não ocorre crase, diante de palavra masculina. É claro que não vai ocorrer crase diante de palavra masculina, porque por ser masculina, ela nunca vai ser acompanhada do artigo feminino a, que é essencial para que ocorra crase. Os exemplos graças a Deus e bife a cavalo mostram que esse a é apenas preposição, já que as palavras Deus e cavalo são masculinas. Também não ocorre diante de palavra de sentido indefinido. Falou a uma aluna, porque no lugar deste uma que está indefinindo aluna, estaria o artigo a se fosse o caso. Da mesma forma, a gente pode até pensar no masculino. Falou a um aluno e não ao um aluno. Assim quer dizer que o artigo feminino aqui e masculino, no caso do masculino, não ocorrem.
Claro, lembrar de diferenciar esse uma aqui do numeral. Não é disso que nós estamos falando aqui, e sim da indefinição que esse uma traz para o aluno. Também não ocorre crase diante de pronome relativo que, quem e cuja, que sejam antecedidos pela preposição a. Está aí a pessoa a que fizeste alusão. Nós podemos ver aqui que nem há espaço possível para um artigo a, nem mesmo para um substantivo feminino a que ele faria companhia. Então fica bem claro que não é um exemplo em que ocorreria crase. Também não há crase diante de verbos no infinitivo. Ficou a ver navios. Aqui esse a nós sabemos que é preposição, já que está aqui acompanhando o verbo. Mas o artigo mesmo só ocorreria para acompanhar um verbo se fosse para substantivá-lo, ou falar, ou comer, e ainda assim seria um artigo masculino. Então, nesse caso, nós sabemos que este a é apenas uma preposição. Portanto, não há ocorrência de crase. Não há crase diante de pronome pessoal e expressões de tratamento que dispensem artigo. Não disseram a ela e a você toda a verdade. Se nós trocássemos para o masculino, ficaria não disseram a ele. Então nós percebemos que não há ocorrência de artigo. Se trata apenas de preposição, exceto requeiro a senhora, pois no masculino eu vou dizer requeiro ao senhor. Então aqui é um caso em que no masculino nós percebemos a presença do artigo e ela também acontece no feminino, formando crase. Também há outros pronomes que dispensam artigo. No exemplo, escrevi a todas as alunas. No masculino nós teríamos escrevi a todos os alunos. Então aqui nós percebemos que se trata apenas de preposição. Nós percebemos que ela não é acrescida pelo artigo. Entretanto, a gente também precisa lembrar do exemplo. Assistimos sempre às mesmas cenas. No masculino, trocando a palavra cenas por trechos, que é uma palavra masculina, nós teríamos assistimos sempre aos mesmos trechos. E aqui eu reitero a importância de conhecer a regência dos verbos, porque é só conhecendo a regência do verbo assistir nos diferentes significados e usos que ele pode ter, que nós sabemos que aqui há uma preposição necessária. E trocando para o masculino, nós percebemos também a existência do artigo. Ainda nas expressões formadas na repetição do mesmo termo, porque ocorre apenas a preposição entre elas. Nos exemplos, frente a frente, cara a cara, nós percebemos que aqui é apenas uma preposição. Se nós trocássemos por uma expressão que seja formada por substantivos masculinos, nós percebemos que também não há o artigo, como em corpo a corpo. Corpo é uma palavra masculina, e aqui há apenas o a, não há ocorrência de artigo. Também não há crase diante de expressões de duração, distância e sequência que sejam nesse formato de alguma coisa a alguma coisa. Por exemplo, de 1925 a 1930. Nós sabemos que aqui são apenas preposições. Se aqui nós temos apenas uma preposição, aqui nós teremos também apenas uma preposição. Se aqui tivéssemos preposição mais artigo, aqui também teríamos. E aí é uma questão de paralelismo. Da mesma forma, diante de casa, sem adjunto, ou de terra, quando contrária, de bordo. Aqui na palavra casa, nós retomamos a questão que nós já falamos anteriormente. A casa sem adjunto é quando eu falo apenas a palavra casa, sem caracterizar ela com um adjetivo ou um adjunto adnominal. Então, irei a casa. Voltei de casa. Nós temos aqui apenas preposição e aqui também. E também nós podemos recorrer para a oralidade, porque a oralidade não se forma de forma aleatória, lembra? Então, na oralidade a gente pode falar ir em casa. E aqui o em a gente sabe que é apenas preposição. Então nós seguimos a mesma regra daqui. Não há artigo. Também não há crase diante de preposições. Após as 10 horas, desde as 9, perante as pessoas, porque nós já temos uma preposição aqui. Não há uma regência que vai indicar a necessidade de uma nova preposição, mas os artigos estão aqui. É por isso que pode ser confuso, mas nós percebemos aqui que nós já temos uma preposição e também temos o artigo, que, como percebemos, varia em número e gênero em relação às palavras a que eles acompanham. Há apenas uma exceção nessa regra da preposição, que é a preposição até, quando significa limite, mas é só em determinados casos em que esse até possa gerar ambiguidade, para esclarecer o que ele quer dizer. E aqui o exemplo de uma das gramáticas é bem interessante. Os garimpeiros danificaram todo o rio até a nascente. E esse a aqui com crase, porque se não tivesse crase, nós diríamos todo o rio até a nascente, a gente estaria dizendo que era todo o rio, inclusive a nascente. Mas quando nós colocamos a crase, nós estamos dizendo que todo o rio foi danificado
até o limite da nascente. A nascente não foi danificada, e isso torna mais clara a expressão quando necessário. Bom, pessoal, esse foi um vídeo bem breve sobre crase. Nós vamos seguir falando sobre outros aspectos da gramática também. Até os próximos vídeos!